Bom, e quais são os objetivos desse curso? Apresentar as demonstrações financeiras como ferramentas essenciais na gestão dos negócios. Pessoal, não tem, para todas as empresas, você não tem outras ferramentas que não sejam aquelas geradas pela contabilidade, ou seja, em termos de eficiência e confiabilidade. Então, eu quero, assim, eu sou muito fã, muito adepto às demonstrações financeiras, aquelas que provêm da contabilidade, porque na contabilidade você tem todos os registros oficiais, você tem todas as informações registradas na competência. Então, as demonstrações financeiras geradas pela contabilidade, ela tem, assim, uma confiabilidade muito grande. E quando eu falo, assim, de demonstrações financeiras, tem alguém que, às vezes, fala assim, pô, mas não é demonstrações contábeis? As demonstrações financeiras, ela vem de quando o Brasil adotou a harmonização aí com as normas internacionais, então chama-se demonstrações financeiras, mas demonstrações contábeis praticamente é a mesma coisa. Então, durante esse curso, hora eu vou falar demonstrações contábeis, hora eu vou falar demonstrações financeiras, então nós estamos falando da mesma coisa, ok, pessoal? Então, e qual é o objetivo que eu quero que nós estejamos preparados depois desse curso, pessoal? Eu quero transmitir para vocês competências para fazer uma leitura, assim, uma leitura e interpretação das demonstrações financeiras do ponto de vista de gerenciamento do negócio. Ou seja, que você possa confiar naquilo porque você tome decisões em cima das demonstrações financeiras. Isso não só para vocês que estão preparando ou que estão ou que são leitores das demonstrações financeiras. Então, esse é o objetivo, que você enxergue nas demonstrações financeiras ferramentas importantíssimas para o gerenciamento dos negócios, né? Bom, ou seja, identificar através dos indicadores, porque as demonstrações financeiras, elas trazem subsídios importantíssimos para que você gerencie os negócios. Então, você, através dos indicadores, das análises que você vai fazer em cima das DF, você pode subsidiar o empresário, ou se você também é um tomador de decisões, você pode ter todos esses subsídios com as demonstrações financeiras. E a criação eu também gostaria, né, que nós estamos aqui, que fosse criado, assim, multiplicadores. Ou seja, eu sou um multiplicador, você pode ser um multiplicador também desse conceito. Então, nós vamos estar valorizando a importância das demonstrações financeiras. Esse é o objetivo, também gerar multiplicadores. Pessoal, também eu estou com o chat aberto aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, enfim, pode mandar no chat aqui, que eu olho, pelo menos de vez em quando eu estou olhando aqui, ok, pessoal? Bom, ainda nos objetivos, além dos multiplicadores, destacar a importância dos dados. Por exemplo, quem tem os dados oficiais da empresa? Quem tem as informações oficiais da empresa? Não é a contabilidade? Então, se a contabilidade tem todas as informações de receita, de custo, de despesas, de folha de pagamento, então é lá que eu vou estar buscando as informações. E hoje, quem tem dados, você tem... eu costumo dizer que tem ouro na mão, né? Quem tem informação tem ouro na mão, né? E aqui eu até observei, né, informações tempestivas. Também não adianta nada, né, a gente ter a contabilidade, mas totalmente atrasada, totalmente sem as conciliações, quer dizer,
também não vai adiantar. Então, quando a gente fala em informações tempestivas, nós estamos falando aí das informações qualitativas, né? da norma. Uma delas é que as informações sejam tempestivas, ou seja, que elas possam servir de base para que você tome decisões. Se você tem informações de 3, 4 meses atrás, não vai adiantar nada. Então, é importante que a contabilidade também esteja em dia para que você tome essas decisões. Né? Um dos objetivos também é que você utilize as demonstrações financeiras para identificar a necessidade de capital de giro. Hoje, o empresário ele tem muita dificuldade em identificar qual é a necessidade de capital de giro dele. Então, porque a necessidade de capital de giro, ela depende de uma série de coisas. Qual é o prazo de pagamento que ele está dando para os fornecedores, para os clientes dele, o quanto tempo ele está pagando os seus fornecedores, qual é o estoque mínimo que ele deve ter. Então, tudo isso influencia no capital de giro. E as demonstrações contábeis podem dar esse subsídio, que nós vamos ver aqui hoje, pelo menos uma introdução, na gestão de capital de giro. E lembrando também que esse curso ele é aplicado para qualquer tipo de empresa, seja a pequena, a grande, a média, inclusive até para as pequenas, porque às vezes as pequenas não têm um corpo de controladoria, de pessoas que ficam gerando relatórios. A pequena não tem essa estrutura que possa gerar relatórios gerenciais. Então, a contabilidade é a base de tudo. Contabilidade você tem ali todas as informações que você precisa para gerar os relatórios gerenciais. E o pequeno, como ele não tem, como eu já falei para vocês, o pequeno não tem as estruturas e ele pode, então, utilizar muito bem os seus dados contábeis. Bom, e aí, nós estamos aqui, vamos ver para quem se destina. Pelo menos esse é o meu objetivo. Eu preparei esse material com bastante carinho e bastante, como eu disse para vocês, toda a experiência de consultoria, de consultor de empresas, de conselheiro, eu trouxe esse material para vocês. Não tem nenhum dado oficial de nenhuma empresa. Os dados que eu tenho aqui é de um balanço, de uma DRE, eles são hipotéticos. Então, eu chamo lá o período X, o período atual, e o X-1, o período anterior, em termos comparativos. Né? Então, para quem se destina esse curso, essa jornada que nós vamos ver hoje, e que acredito que será muito importante para vocês? Os profissionais de empresa de contabilidade, porque esse é um grupo que eu considero assim muito importante, porque a maioria das empresas não tem a sua contabilidade internada, então ela terceiriza aí com os escritórios de contabilidade. Só que o empresário ainda, e vocês que trabalham em empresas de contabilidade, vocês podem afirmar isso junto comigo. O empresário ele não vê a contabilidade como uma gestão do negócio dele. Ele vê a contabilidade como um dinheiro que ele está gastando para que você trabalhe para o governo. Então, é isso que eu vou estar trabalhando com vocês durante esse curso, para que, logicamente, a contabilidade, o empresário ele paga a empresa de contabilidade para atender o fisco. Mas, basicamente, como eu disse anterior, que a contabilidade é fonte essencial das informações, é fonte primordial, a contabilidade é que tem todas as informações, por que não ajudar o empresário a gerir o negócio dele, a mostrar os caminhos, se ele está indo bem, se ele está indo mal, enfim, fazer com que ele
se aproxime da empresa de contabilidade, que ele se interesse por aquilo que está sendo gerado pela contabilidade. Esse é o grande objetivo. Então, para os profissionais de contabilidade, eu quero trazer essa mensagem para vocês. Bom, e para o analista contábil das empresas? Pessoal, nada melhor do que você gerar relatórios gerenciais sobre a contabilidade para apresentar para a diretoria das empresas. E porque também esse era um outro conceito, né? Então, dentro das empresas, a direção da empresa falava assim, esse daqui é o meu contador, então ficava num canto lá. Então, não tinha importância. A partir do momento que as demonstrações financeiras passaram a ter uma importância e que elas devem refletir a realidade da empresa, então o profissional contábil ele passou a ter uma informação muito grande. É ele que tem as informações de performance da empresa, da variação patrimonial da empresa, enfim, dos dados financeiros. Então, o profissional contábil, dentro das empresas, passou a ter uma importância muito grande. Só que ele tem que trabalhar, primeiramente, para a geração de relatórios gerenciais da empresa. Atender o fisco é importante? Não permitir que a empresa seja autuada, enfim, estar em dia com as obrigações fiscais, essa é a obrigação natural dele. Mas o profissional contábil, como ele tem os dados na mão e os dados valem ouro, é ele que deve gerar as informações para a direção da empresa tomar as decisões. Bom, e aos empreendedores e gestores, né? Desmistificar a contabilidade. Pessoal, eu sempre observo muito a reação dos empresários. Então, quando você começa a falar em termos contábeis, débito, crédito, passivo, ativo, patrimônio líquido, ele se fecha e, tipo assim, isso é coisa do contador, eu não quero saber da contabilidade, eu não quero saber. Então, e por que acontece isso? Logicamente, nós que somos da área dos profissionais contábeis, nós temos aí, estudamos, aprendemos os termos, estamos na área, então, para nós é muito comum esses termos, os termos contábeis. Mas para o empresário, ele que, tipo assim, um engenheiro que montou uma empresa para fabricação de peças automotivas. Para ele é muito estranho os termos contábeis. Então, cabe a nós, que temos o conhecimento, sabemos o quanto aquilo é importante para a gestão da empresa dele, cabe a nós mostrar a ele e falar, olha, esses dados aqui é a sua empresa transformada em números. Esse daqui é o seu resultado, esse daqui é o seu lucro, esse daqui é o seu patrimônio que está aumentando ou está diminuindo, enfim, esse daqui são os seus dados financeiros. Então, é obrigação nossa levar aos empreendedores e gestores a tradução das demonstrações financeiras. E também os estudantes e fãs das DF. Por exemplo, eu sou um fã da DF. Quando eu comecei nessa área de ser consultor de empresas, conselheiro, eu fiquei assim muito satisfeito quando eu comecei a gerar as demonstrações financeiras para uma determinada empresa, do qual eu sou conselheiro, e eu vi o crescimento e a melhoria e os resultados positivos da empresa. Então, isso me trouxe uma satisfação pessoal muito grande. Então, eu sou um fã e também acredito que há muitas pessoas que também são fãs aí das DF, né? Das DF ou das DC, né? Como nós podemos chamar. Deixa eu ver aqui.
Tem algum comentário? Não, por enquanto, o pessoal está... Vamos lá, pessoal. Bom, e o que nós vamos, depois, né, desse bate-papo, né, vamos começar a falar um pouco do nosso curso, né, pessoal? E qual é o conteúdo do nosso curso de hoje, né? Nós vamos, assim, eu vou usar um termo, né? Vamos dessecar as DFs. Então, nós vamos começar pelo balanço patrimonial, ou seja, vamos olhar linha a linha do balanço patrimonial. Eu sei que tem muitos de vocês que já conhecem e tal, mas aí, como tem várias pessoas e com objetivos diferentes, nós vamos dessecar o balanço patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido, para entender. Ou seja, quando você entende de uma forma bem objetiva e clara, você consegue passar para o seu cliente. Então, por exemplo, para os profissionais de contabilidade ou o pessoal que prepara as DFs, é importante que você consiga ler cada uma das linhas do seu balanço. Você conseguindo isso, você consegue transmitir para o seu cliente. Então, para as empresas de contabilidade, você chamar seu cliente, falar assim, olha, vou fazer uma leitura aqui das suas demonstrações financeiras. Veja aqui o que aconteceu com o seu resultado, o que aconteceu com o seu caixa. A partir desse momento, você trouxe um aliado para a sua empresa de contabilidade, que é o empresário. Ele passa a não ver mais o escritório de contabilidade como um arrecadador de imposto. Vamos falar da demonstração de resultado, né? Obviamente. A DRA, a demonstração do resultado abrangente. Então, para atender a NBC-TG 26, que é a apresentação, essa norma trata das apresentação das demonstrações contábeis. Então, nós temos que falar de todas elas. Então, a DMPL também é uma DF muito importante. E o DFC, assim, como eu falo para vocês, eu sou fã das demonstrações financeiras. E o DFC, eu sou, assim, bastante adepto e fã da DFC. Eu acho ele um relatório, assim, fantástico, pessoal. Ele não é fácil de ser elaborado, porque ele é bem chatinho para ser elaborado, mas após a elaboração, você conseguiu fechar, ele é fantástico para que você mostre ao empresário ou para que você olhe como está a sua empresa, ele é bastante interessante. A demonstração do valor agregado, nós temos que falar, ela não é obrigatória para as pequenas, médias empresas, ela é obrigatória para as grandes empresas. E também as notas explicativas, vamos abordar o conceito, o que é que você deve informar nas notas explicativas, né? E, por fim, mas ao final, nós vamos falar um pouquinho dos indicadores ou dos parâmetros que você analisa a empresa para identificar a necessidade de capital de giro. Essa é uma preocupação grande dos empresários e que ele não consegue, às vezes, ter ferramentas ou não consegue, assim, gerenciar de uma forma que ele controle isso. Então, ele acaba se perdendo totalmente, porque a necessidade de capital de giro, ela depende de vários parâmetros. Ela depende de estoque, depende de fornecedores, depende de quanto você receber, depende de caixa, banco, enfim, é uma série de parâmetros que vai identificar a necessidade de capital de giro. Então, mas ao final nós vamos verificar isso. Bom, e quando nós falamos das demonstrações financeiras? As demonstrações financeiras, ela é base nos dados contábeis, correto? Perfeito. Quando eu falo que é base nos dados contábeis, os dados contábeis, eles são gerados por razão, e essa razão gera um balancete, que gera aí todas as DFs em cima desse balancete.
E é fundamental que você tenha na empresa ou na sua empresa de contabilidade, onde você quer que esteja, que você tenha um plano de contas que ele esteja estruturado de uma forma que facilite a leitura dos demonstrativos financeiros. Então, se o plano de contas for uma bagunça, tanto na empresa de contabilidade quanto na empresa, aí você que trabalha numa empresa privada ou numa economia mista, alguma coisa desse tipo, se o plano de contas não for estruturado de uma forma bem legal, você vai sofrer demais para montar as DFs em cima dos dados contábeis. Então, é importante que o plano de contas ele seja muito bem estruturado. E ele já tem uma estrutura, uma base estrutural, já desde a lei de 11.941 de 2009, que ele define claramente o que... Ele não vai falar assim quais contas você deve colocar, mas ele define claramente quais são os grupos, ativo, passivo, patrimônio líquido, as contas de resultado, como elas devem ser estruturadas. Então, o plano de contas, importantíssimo. Estamos combinados? Aí, alguém pode falar assim, mas na minha empresa está tudo amarrado. Está amarrado com o plano de contas referencial. Quando eu falo plano de contas referencial, é o plano de contas para fazer gerar, exceder, gerar os dados da ECF, ELALUR, ELACS. Então, o plano de contas referencial está amarrado ao seu plano de contas contábil. E isso é muito importante também. Você tem um plano de contas totalmente estruturado, muito bem estruturado e amarrado corretamente com o plano de contas gerencial. Porque senão você gera uma informação interna na empresa, bacana, tá legal, só que o que você manda para o governo é diferente, porque você não tomou esse cuidado de amarrar a sua conta contábil corretamente com planos de conta referencial. Então, alguém pode falar assim, olha, na minha empresa contábil ou na minha empresa que eu trabalho, já está tudo amarrado e tal. Mas nada impede de você começar um processo de ajuste do seu plano de contas, observando todas as amarrações com folha de pagamento, com um plano de contas referencial e tal, para que você tenha um plano de contas que facilite a geração dos seus demonstrativos financeiros. E aí, você consegue ter uma facilidade, você consegue facilmente gerar os relatórios financeiros. Principalmente aqui, o empresário chega para o profissional contábil ou na empresa de contabilidade e fala assim, me gera aí uma DRE, me gera aí um balanço. Aí você vai tirar lá, é aquela bagunça, né? Tudo misturado, você não consegue mostrar alguma coisa legal para o empresário. Então, gente, a partir de hoje, vamos começar essa organização, porque a gente traga o empresário junto ao profissional contábil e que ele enxergue na contabilidade que é ali que ele vai estar gerenciando a empresa. E eu já até comentei com vocês a respeito da tempestividade. Quando eu falo em tempestividade, né, que é uma das informações qualitativas das demonstrações contábeis, de nada adianta eu ter as informações contábeis de 3 meses atrás. O que isso resolve para o empresário? O que isso resolve para uma tomada de decisão? Eu quero saber se a empresa está dando lucro, está dando prejuízo, mas eu estou com a contabilidade totalmente atrasada, ela está com balanço de 3, 4 meses atrás, ou seja, tudo sem conciliação. Enfim, não vou conseguir gerenciar a empresa pelos dados que são mais confiáveis, que são os dados contábeis. Então, e se você
conseguir trazer o empresário para junto da contabilidade e que ele se interesse pelos dados contábeis, ele passa a ser um defensor junto com você de que as conciliações aconteçam em tempo, de que as informações sejam enviadas para a contabilidade o mais rápido possível e que a contabilidade até lá pelo 10º dia, 15º dia, ela seja do mês seguinte, ela seja apresentada à diretoria. Em empresas multinacionais, esse prazo é muito mais curto. Então, nós temos empresas multinacionais que fechou o mês no 2º, 3º ou, no máximo, no 5º dia útil, a direção já tem que ter a informação contábil. Mas vamos falar assim de empresa brasileira, vamos estabelecer um prazo aí de que a informação esteja disponível para o empresário até 15 dias depois. Quando você consegue isso e começa a mostrar para ele os resultados e que ele consegue ver o gerenciamento da empresa dele através dos dados contábeis, ele passa a ser um defensor junto com você e que a contabilidade esteja em dia. Esse é fundamental para que as coisas aconteçam e que a empresa tenha perenidade. Porque se a contabilidade está atrasada, o empresário não tem informações gerenciais, quando ele percebe, a empresa já foi para o buraco. Sendo que, se ele tivesse a contabilidade em dia, ele poderia estar observando isso e ter tomado decisões prévias antes que aconteça o pior. Estou dando uma olhada aqui, pessoal. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da nossa DRE. Então, já vou começar com vocês com um demonstrativo contábil ou demonstração financeira mais importante, que é a DRE, que ela vai mostrar, ou seja, a performance da empresa, a performance econômica da empresa, ou seja, se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Então, é a DRE que vai estar mostrando isso. Não tem, assim, outro relatório que eu conheça que não seja a DRE. O empresário pode falar assim, eu montei uma DRE. Aí você vai olhar a DRE dele, tem lá o pagamento de parcelas de empréstimo lançado na DRE, enfim, tem uma série de coisas que não diz respeito ao resultado. Então, a DRE, ela tem, assim, pelo menos 3 linhas que a gente deve prestar atenção. Primeiro, é o lucro bruto. Segundo, o lucro operacional. E o terceiro, o lucro líquido. Vamos ver, então. Pessoal, então, eu vou estar mostrando para vocês aqui da forma que sempre é apresentado, ou seja, desde que aconteceu a harmonização com as normas internacionais, as demonstrações financeiras, elas devem ser comparáveis. Então, sempre que possível, ter no mínimo 2 períodos. Então, quando nós vamos falar aqui, período X é o período atual, é o último período fechado. E o X menos 1 é o período anterior. E o período anterior, ele vai ficar aí à direita de vocês e o período atual à esquerda. E nós temos aí, quando eu falo assim, AV, então, assim, nós estamos falando aí de análise vertical. E quando eu falo AH, nós estamos falando de análise horizontal. Então, análise vertical. Então, eu estou fazendo análise de o quanto cada linha representa em relação a um total do ativo, a um total das vendas, né? E quando eu falo análise horizontal, eu estou vendo a evolução em relação ao período X e ao período X menos 1. Ou seja, teve... Deixa eu ver se eu consigo minimizar isso aqui. Tá. Quando eu falo assim,
voltando aí na questão da análise horizontal e análise vertical, importantíssimo esses índices que vocês tenham aí, sempre que vocês vão montar as DFs, tenham em mente que esses dois índices, análise vertical e análise horizontal, eles são importantíssimos. Uma outra coluna que é importante é a NE, que a gente chama de nota explicativa, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, a nossa DRE, ela sempre começa com as receitas, seja a receita de venda de produtos, venda de serviço, então ela começa com a receita bruta, ou seja, a soma de todas as notas fiscais faturadas dentro do mês no período de competência. Então, aí, as receitas reconhecidas dentro do mês. Depois nós temos as deduções das receitas, que são os impostos, né? São os impostos que incidem sobre as vendas. Nesse grupo aqui, se coloca os impostos incidentes sobre as vendas, não tem outro tipo de imposto aqui. Os impostos incidentes sobre as vendas, as devoluções, esse é o grupo das nossas deduções e receitas. Então, e por que é importante isso? Pelo menos para você ter uma ideia de quanto os impostos o imposto representa sobre as vendas. Então, aqui você tem aí a representatividade dos impostos sobre as vendas. Agora, do ponto de vista de relatório financeiro, se presta muito atenção na venda líquida, porque vocês há de concordar comigo, né? Esses impostos não é da empresa. Então, eu faturei, eu tenho que pagar o ICMS, tenho que pagar o IPI, o PIS, o COFINS, o ISSQN, no caso de prestação de serviço. Então, esses impostos são do fisco. Então, eu não devo contar com eles. Inclusive, se vocês olharem nos balanços publicados das empresas aí que são obrigadas a oferecer o seu balanço aí na público, né? Publicação de jornais, né? Se você olha a DRE que está apresentada nos jornais, ou, enfim, as empresas que são obrigadas aí, que têm ações na Bolsa, que elas são obrigadas a mostrar suas DFs em jornais. Você vai olhar sempre, vai sempre começar a partir da venda líquida. Então, a venda líquida, ela é fundamental para que você analise. Porque a venda líquida ela já está descontada os impostos. Feito isso, aí você começa daí para baixo fazer todas as comparações em relação à venda líquida. Ou seja, faturei, tiro os impostos, eu tenho a venda líquida. É a partir daí que a gente começa nossas análises, tá? E um outro fator importante nos planos de contas anteriores à norma aí de 2028, a harmonização das normas internacionais, as receitas financeiras estavam junto com as receitas de produtos e serviços. E, no conceito atual, elas passaram a fazer parte do resultado financeiro da empresa e não mais do resultado de vendas. Então, e vocês hão de concordar comigo, se eu coloco receita financeira de aplicação, por exemplo, a empresa tem um dinheiro aplicado e está rendendo juros, e eu coloco os juros aqui junto, já nesse bloco, eu começo a perder a capacidade de análise do meu faturamento, que o meu faturamento começa a misturar com receita financeira. Então, receita financeira, ela vai lá para o grupo financeiro, que é lá mais abaixo na nossa DRE, que nós vamos ver em seguida. Ok? Então, a venda líquida ela é 100. Partindo. Bom, se a venda líquida é 100, o próximo grupo é o grupo dos custos diretos ou indiretos. Então, muito importante essa classificação. E é nesse ponto que nós temos que chamar toda a classificação para ajudar a contabilidade. Por exemplo, vamos imaginar que você trabalha numa empresa contábil e que as informações que vêm para vocês
através das compras, por exemplo. As compras, por exemplo, vêm através do XML. Esse XML, logicamente, ele deve ser validado pela empresa, ou seja, você não pode dar entrada numa nota que não necessariamente chegou até a empresa. Mas a empresa deve avaliar esse XML e classificar para vocês, ou pelo menos identificar cada uma dessas notas, ou cada um desses fornecedores que mandaram o XML para você, se aquela nota fiscal se refere a um custo, se é a compra de uma matéria-prima, ou se é uma despesa, se é um material de escritório. Isso é fundamental para que você tenha o seu demonstrativo contábil dentro dessa classificação importantíssima da DRE, que é custo e mais abaixo as despesas. Então, é importantíssimo que quem recebe as notas, quem trabalha com o recebimento fiscal dentro da empresa, possa fazer essa classificação contábil para vocês corretamente, para que não haja mistura, né? Então, eu quero saber se o custo, eu quero saber exatamente o custo variável da empresa. Então, se eu tiver nota fiscal de despesa fixa dentro do custo variável, eu já perdi toda a minha capacidade de análise dos parâmetros. Então, nesse grupo aqui, é custo direto ou indireto. Então, por exemplo, matéria-prima aplicada, vou imaginar uma indústria, né? Matéria-prima aplicada, mão de obra, materiais auxiliares de produção, aluguéis das instalações. Então, quando eu falo aqui aluguéis de instalações, é aluguéis da área fabril, não estou falando do escritório ou qualquer outro tipo de aluguel, né? Mão de obra terceirizada que você utiliza na produção, né? A depreciação de equipamentos, as despesas com manutenção da fábrica, né? Embalagem dos produtos, energia elétrica, gás industrial. É importante essa divisão também, inclusive energia elétrica, você tem que ter um laudo daquilo que gasta na produção e daquilo que é administrativo, porque a energia elétrica, em termos tributários, o que você utiliza na produção, você pode tomar crédito dos impostos, e a energia elétrica que você utiliza na iluminação dos escritórios, do administrativo, você não toma crédito. Então, tem que ter essa divisão, esse rateio, né? Vamos falar assim, e outros gastos indiretos. Então, olhando aqui, no slide anterior, nós vimos que a nossa receita líquida ela é 100%. Ou seja, eu tenho lá a receita 100. Os custos vou falar assim, os custos já absorveram dessa receita 73,9. Já absorveu 73,9. Vamos olhar assim o período X aqui, que é o período atual. E no período anterior foi 70,9. Então, da receita líquida, pessoal, de 100, sobrou 26, eu tiro 73,9 de custos variáveis, eu tenho aqui um lucro bruto de 26,1. Ou seja, de tudo aquilo que eu vendi, eu só tenho agora 26% de resto. Então, daqui para baixo, eu não posso ultrapassar esses 26% de despesa, porque receita vem lá em cima, daqui para baixo é só gastos, né? Então, a nossa DRE é dessa forma. E olhando aqui a análise vertical, então, matéria-prima. Esse ano, ou seja, no período X, a matéria-prima representou 48% da venda líquida. Muito importante, isso é um gerenciamento, né? Porque no ano passado, ou seja, no X-1, ela representava 46%. Então, isso é interessante para o empresário, para ele perceber que, por exemplo, ele está gastando mais, ou seja, a matéria-prima está representando mais para ele nesse ano do que representou no ano passado. Então, isso é uma análise o quê?
Uma análise vertical, ele está comparando a matéria-prima que ele gastou esse ano com a receita líquida e está comparando a matéria-prima do ano passado com a receita líquida. O ano passado representou 46, esse ano 48. Ok? Bom, e aí, essa é a análise vertical. Na análise horizontal, que está no canto aqui, então você vai olhar, por exemplo, a matéria-prima, ela representa 46,4 aqui, em relação à venda líquida, mas em relação ao período anterior, ela aumentou 7,3%. Então, nós tivemos um aumento na matéria-prima, a mão de obra 7,7, 5,8. O único custo que diminuiu foi a depreciação e outros gastos indiretos, que caiu 26,7. No ano passado era 1.500, agora caiu para 1.100. Então, nós estamos falando de análise vertical, quanto que aumentou em relação ao período anterior, e análise horizontal, o quanto que análise vertical, o quanto que representa com a venda líquida. Estamos certo, pessoal? Isso é importantíssimo. Então, quando você começa a mostrar isso para o empresário, ou para o diretor da empresa, ou para o gestor, ou para o seu cliente, ele começa a ficar empolgado. E, a partir desse momento, ele começa a prestar atenção nos números. Aí ele vai começar a cobrar você. Desculpa, pessoal. Vai começar a cobrar você dos balanços. Já saiu o meu balanço? E aí tem a cobrança ao contrário, né? Você não me mandou a conciliação bancária ainda. Tá bom, eu vou apressar aqui para sair a conciliação bancária, que eu quero ver os resultados da empresa. Ok? Você tem um aliado a partir desse momento. Bom, seguindo na nossa DRE, tem empresas que separam os gastos administrativos e os gastos comerciais. Então, tudo isso a gente chama de despesas operacionais. Então, nós temos a receita líquida, os custos, aí depois vem as despesas operacionais. Lembra que sobrou 26 e alguma coisa de resultado? Então, eu vou ver agora o quanto que as despesas administrativas elas representam, né? Então, aí o que entra na despesa administrativa? Por exemplo, prolabore da diretoria ou do dono da empresa, né? Folha da administração, material de uso e consumo, que é material de escritório, material de limpeza, copa e cozinha, telefone, internet, despesas com refeições, viagens, estadias, né? Impostos e taxa, honorários advocatícios. Vocês começam a perceber que aqui nós não temos nenhum item que se refere a custo. Então, todos itens de despesa. Por exemplo, o honorário advocatício não faz parte do custo, ele é uma despesa administrativa. Assessoria, consultoria, auditoria, entraria aqui, né? Despesas com informática, software, despesas com segurança, seguro e outros gastos administrativos. E eu volto a afirmar, né? Por isso que é importantíssimo o plano de contas, porque o que vai dar essa divisão em grupos na sua empresa o seu plano de contas, ele está totalmente estruturado para que você produza esse resultado aqui. Bom, nesse caso aqui, as despesas administrativas, nessa nossa empresa modelo aqui, as empresas administrativas, no período atual, ela representou 8,9% da venda líquida. No ano passado, ela representava 9%. Então, teve uma pequena queda na representatividade. Então, aqui, nós começamos a analisar cada uma delas, o quanto absorve da venda líquida. Por exemplo, folha do pessoal da administração é 2% da venda líquida. E, enfim, por exemplo, imposto e taxa é 1%. E também aqui nós estamos falando da análise vertical. Na análise horizontal, a gente vai comparar períodos. Nós estamos comparando aqui o período X, que é o atual, e o X-1. Aí vocês vão falar assim, é o ano
2022 com 2021? Pode ser. Mas se você está trabalhando assim, online, com as informações contábeis, o período X pode ser o mês de maio e o X-1 pode ser o mês de abril. Importantíssimo isso. Então, que você acompanhe no mês a mês também. Aliás, que é o ideal, né? Que você acompanhe no mês a mês. Então, quando eu falo período X, é o último fechado. E o X-1 é o antepenúltimo. Bom, então aqui o empresário ou o analista, ele consegue verificar o que está acontecendo com cada uma das despesas. Por exemplo, em telefone e internet, eu tive um aumento de 27,8%, ou seja, de 180 que eu gastei no período anterior, eu gastei agora 230, então eu tive um aumento de 27,8%. Outro aqui, serviços de consultoria. Eu gastei 1.200 no período último fechado e no período anterior eu gastei 900, então aumentou 33. Já teve alguns aqui que reduziram. Então, essa análise ela é importantíssima, importantíssima. Aí, até esses dias, né, pessoal, eu estava olhando assim, a gente não sabe direito o que aconteceu com as americanas, né? É tanta fraude, tanta falcatrua que a gente não consegue nem identificar onde aconteceu determinada coisa, porque são tantos indicadores de fraude que a gente fica até um pouco perdido, né? Então, tenho olhado, visto as publicações, mas não consigo, assim, identificar um ponto-chave. Mas um deles, essa semana saiu, que foi despesas com propaganda e marketing. Então, aumentou absurdamente as despesas com propaganda e marketing das americanas. Aí, bom, e aí, ninguém percebeu? Vocês concordam que se nós tivéssemos um demonstrativo desse tipo aqui, a gente conseguiria, opa, em períodos anteriores, despesa com propaganda era X, agora é X mais um absurdo. Olha quanto que está aumentando isso daqui. Então, para vocês verem a importância dos indicadores. E aí, alguém, né, honesto vai falar assim, opa, o que está acontecendo aqui com as despesas com propaganda? Estou falando do caso das americanas, né? Para que vocês tenham, assim, a noção da importância desses indicadores. Como eu falei para vocês, tem empresas que está junto despesas administrativas e despesas comerciais, principalmente empresas pequenas. Então, você pode ter na empresa pequena, no seu plano de contas e na geração da DRE, um grupo só, administrativo e comercial. Mas tem empresas que são maiores, aqui no caso, eu até abri para que vocês possam verificar essa diferença, abrir também o grupo comercial nas despesas operacionais. Então, no grupo comercial, você teria a folha dos vendedores, comissões de vendas que entraria aqui, despesas com entrega de produtos. Isso é muito importante. A classificação, esse terceiro item aqui, despesa com entrega de produtos, tem empresas que têm os seus caminhões ou contrata transporte próprio para entregar os produtos. Então, quando você contrata para entregar, o transporte é considerado uma despesa de vendas. Tome muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, você contrata uma transportadora para entregar seus produtos, isso é uma despesa de vendas. Você contrata uma transportadora para trazer matéria-prima para a sua empresa, isso é custo. Agora, né, no nosso, como diz o pessoal aí, está dizendo atualmente, né, o nosso manicômio tributário, a despesa com frete que você gasta para trazer mercadorias, ela faz parte do custo do produto, do custo da mercadoria. Então, você pode tomar crédito dos impostos desse frete. Já o frete que você utiliza nas entregas, você não pode tomar crédito, porque ele é uma despesa de vendas.
Olha só a complexidade que nós estamos, né? Então, aqui, pessoal, é as nossas despesas operacionais e comerciais da nossa DRE. Bom, e quanto que ela consumiu da nossa venda líquida? Ela consumiu 5,6%. Ou seja, as despesas comerciais estão representando 5,6% da minha venda líquida. Isso é até importante, porque às vezes o empresário ele vai fazer o preço dele, mas quanto que eu vou colocar de empresa de despesa administrativa e comercial? Então, aqui já os seus dados reais se dá. Então, para fazer o preço, eu vou colocar 8,9 de administrativo e 5,6 de comercial. Então, já ele não vai errar na precificação, ele não vai colocar nem mais e nem menos quando ele for fazer o preço, que ele vai colocar lá o custo, mais a despesa administrativa, mais a comercial, mais a margem de lucro, ele estabeleceu o preço de venda dos produtos dele. Então, ele já tem na própria DRE quanto que ele deve colocar de margem para cobrir as despesas administrativas e comerciais. Então, seguindo com a nossa DRE, nós chegamos num ponto importante. Então, nós temos nós temos a venda líquida, temos os custos, as despesas administrativas e as despesas comerciais. Pronto. Aí nós falamos assim que nós temos o resultado operacional da empresa. O que é o resultado operacional? É aquilo que você se propôs a fazer na empresa. Então, estou vendendo produtos, eu estou gastando com os custos, eu estou gastando com o administrativo, estou gastando com o comercial. Quanto que sobrou? Aqui eu até fiz um resuminho para vocês, né? A nossa venda líquida era 100, nós gastamos 73,9 com os custos, sobrou 26,1. Nós gastamos 8,9 de administrativo, 5,6 de comercial, sobrou 11,6. Então, é aqui um ponto-chave interessante para o empresário. Ele que deve olhar esses números e verificar se, por exemplo, eu quero que sobre um pouquinho mais. O que ele vai ter que fazer? Ou ele reduz o administrativo, ou reduz o comercial, ou reduz custos, para ele que tenha um lucro operacional um pouquinho melhor. Ou, se ele já estiver tendo prejuízo no lucro operacional, aí complicou, né, pessoal? Que daí você ainda vai ter daí para baixo outras despesas e outros custos, então o resultado tende a piorar. Então, se ele já tiver com prejuízo no operacional, complicou a situação dele, né? Então, lucro operacional é aquilo que a gente chama de core business, né? Ou seja, é o negócio principal da empresa. Está dando lucro ou está dando prejuízo? Depois, daí para baixo, já são outras receitas e outras despesas que não estão diretamente ligados ao negócio. Então, aqui o lucro operacional ainda está sobrando 11,6 da nossa venda líquida, ou seja, 14.248. No ano passado era 16.582, ou seja, esse ano a lucratividade no operacional está um pouco menor. Bom, e depois do resultado operacional, nós vamos aí com os outros resultados não operacionais. Então, seguindo aí o conceito do próprio título, o que é resultado não operacional? Aquilo que não é do dia a dia da empresa. Por exemplo, eu tenho uma máquina velha lá e eu vou substituir. Então, eu vendo essa máquina velha. Por exemplo, entrou um dinheiro na empresa, mas vai entrar todo dia? Todo dia eu vou ter uma máquina velha para vender? Não, não é o meu negócio. Então, isso é um resultado não operacional. Ele vai contribuir na sua DRE, ele vai aparecer aí como um resultado positivo, por exemplo, a venda de um ativo velho da sua empresa,
aparece aí como uma ajuda na sua empresa, mas ele não é um, um item operacional. E volta a afirmar com vocês, o plano de contas é importantíssimo, ele também tem que ter esse grupo de contas para atender os lançamentos dos resultados não operacionais. Então, aí, o que nós teríamos nesse resultado não operacionais? O resultado líquido na alienação de ativos, né? Ou seja, isso que eu acabei de falar para vocês, né? A venda de um ativo, ela vai entrar aqui. Aí, entre o custo residual e o valor que você vendeu, você vai ter lucro ou prejuízo. Que a venda de um ativo nem sempre, às vezes, dá lucro, né? Porque se o valor da venda do ativo for maior do que o valor residual, você tem um lucro. Agora, se o valor residual do ativo for maior do que o valor que você vendeu, você tem um prejuízo aí na venda de um ativo, né? Resultado da equivalência patrimonial, né? O que é a equivalência patrimonial, né? É o MEP, o método da equivalência patrimonial. Por exemplo, a empresa sobrou dinheiro, ela investiu numa outra empresa. E aquela outra empresa deu lucro. E esse lucro veio distribuído para cá, para essa empresa aqui que investiu lá. Então, esse lucro é um dinheiro que entrou na empresa? É. É importante? É. Só que ele é um resultado não operacional, porque hoje deu lucro lá, amanhã pode dar prejuízo, enfim. Ele não faz parte daquilo que a empresa se propôs a fazer. Então, o resultado de equivalência patrimonial é aquilo que acontece nas outras empresas e vem para cá. Lembrando que esse resultado aqui, só para efeito de tributação, ele já foi tributado lá, então quando você for fazer seu cálculo do imposto de renda e da contribuição social, ele sai fora porque ele já foi tributado lá. Esse é um dos itens que são excluídos aí das receitas, né? E outros resultados operacionais também entram aqui. Ok, pessoal? Então, está entendido aí são os resultados não operacionais? Temos mais um grupinho ainda, vamos lá. Esse outro grupo, ainda na nossa DRE, que é o resultado financeiro. O resultado financeiro. Também, vocês concordam que o resultado financeiro não faz parte do negócio principal da empresa. Ou seja, se eu paguei juros, é porque eu não estou administrando bem o meu capital de giro, estou precisando de dinheiro, estou emprestando. Então, a empresa não tem nada a ver com isso. Você está pagando juro por uma péssima administração do capital de giro. Se você aplicou o dinheiro no mercado financeiro, então, também não é o negócio principal da empresa. Tudo bem, você está contribuindo, você está aplicando dinheiro, tal, está trazendo, mas ele não é o negócio principal da empresa. Então, esse grupo aqui ele vai trazer o resultado financeiro. Então, entra aí juros pagos, IOF, tarifas bancárias. Tarifas bancárias até entrou aqui, mas seria interessante, tarifa bancária você não escapa delas. Vocês concordam que, por exemplo, desculpa mais uma vez, pessoal. Vocês concordam que a tarifa bancária você paga aí no DOC, na TED, agora estão falando em taxar o PIX, tem algumas instituições financeiras que estão cobrando o PIX também. Então, isso você vai ter sempre. Então, é melhor que você, por exemplo, tarifa bancária, que é a tarifa da conta também, da sua conta corrente no banco, reclassifica ela para despesa administrativa, né? Porque essa não vai ter jeito, essa não tem como escapar dela, né? Agora, juros pagos, IOF, descontos concedidos. O que é desconto concedido? Você tem lá uma duplicata para receber de 1.000, aí o cliente dá uma chorada lá, ele te paga 980. Então, você concedeu um desconto, né? E aí outras despesas financeiras que você paga por atraso, você vai pagar um fornecedor, você paga em atraso, você tem que pagar um juros do boleto dele, entra nessa linha aí. Das receitas financeiras, tem os juros recebidos, seja por juros que você
recebeu de um título a receber que o cliente atrasou e você cobrou juros dele, entra nessa linha, ou juros também que você recebeu de uma aplicação financeira, entra nessa linha aí também. Descontos obtidos. Aí é ao contrário, né? Você tem lá uma duplicata para pagar para um fornecedor de R$ 1.000, você, por algum motivo, você consegue lá um desconto com ele e paga por 980. Esses R$ 20 vêm aí em descontos obtidos, né? Receita financeira sobre aplicações e outras receitas financeiras, né? Então, também tudo é comparável com a nossa venda líquida. As despesas financeiras representam quase 1% da nossa venda líquida, e, aliás, as despesas financeiras representam quase 1% da nossa venda líquida, e as receitas, 0,3%. Bom, e quanto que sobrou, né? Então, nós estamos descendo a nossa, né? Alguns autores aí chamam de cotejo, né? É um nome interessante, né? O cotejo da DRE. Ou seja, o que é o cotejo? É o caminho, você partindo lá da venda líquida até chegar no resultado. E eles chamam de cotejo, né? O que você vai deduzindo ou acrescentando na sua venda líquida. Né? Então, aqui nós sobrou ainda 11,7, ok? Vamos ver mais um pedaço da nossa DRE. Chegou aqui, quer dizer, já pagamos aí os impostos sobre as vendas, agora tem que pagar imposto sobre o lucro, né? Vou imaginar aqui uma empresa do lucro real. Então, e eu sempre falo assim, independente de qualquer que seja o seu regime tributário, é interessante você colocar aqui os impostos sobre o lucro. Por exemplo, a empresa que está no presumido, é interessante colocar qual é o valor aqui do imposto de renda e da contribuição social, para que você tenha uma noção exata dos impostos sobre o lucro e lá em cima dos impostos sobre as vendas, ok? Então, na nossa empresa modelo aqui, que são dados hipotéticos, sobrou no período atual 9.422 de lucro. Marque bem esse número, que depois nós vamos estar usando esse número. 7,7, ou seja, está com uma margem de 7,7%. E o que é essa margem? É quanto que o 9.422 de lucro ele representa do total da venda líquida. Tá? Estamos acordados assim? O ano passado foi maior o lucro. E aí, depois nós vamos olhar um pouquinho e vamos ver alguns itens que contribuíram para isso. Ou seja, o lucro do período atual, ele foi menor do que o período anterior. E aí, esse daqui é o lucro a ser destinado, né? No conceito atual, o lucro ele tem que ser destinado, ou seja, ou ele vai para a distribuição de lucro dos sócios, ou ele vai para a reserva de lucros, né? Esse é o conceito. Bom, aqui é um resumo de tudo que nós vimos. Então, e de uma forma assim, agrupada, ou seja, por grupos, né? Então, olhando aqui, dá para a gente perceber, ou seja, por que o lucro deste ano ele foi inferior 15% em relação ao ano passado. Veja que as vendas foram maiores. Neste período, no período que se encerrou, nós vendemos 172 mil e no período anterior vendemos 167. Então, ou seja, nós tivemos aí um aumento nas vendas de 2,9%. Bom, olhando aí, os impostos aumentou alguma coisa, não teve algum aumento na carga tributária, mas, basicamente, por exemplo, os custos, enquanto a despesa, aliás, enquanto a receita aumentou 2,9%, os nossos custos
se você olhar aqui, ele aumentou 6,8. Está aí uma das principais explicações. Ou seja, o principal item da nossa DRE, que são os custos, ele aumentou 6,8%. Então, nós estamos falando aqui de uma análise horizontal, né? O AH. Então, ele aumentou 6,8%. Isso que é importante para o empresário ou para o gestor. Pô, por que os custos aumentaram? E eu não consegui, porque para você manter a mesma lucratividade, as vendas também teriam que ter aumentado 6,8. As vendas aumentou 2,9, os custos aumentou 6,8. Então, está aqui um dos fatores que explicam os motivos da margem de lucro desse ano ter caído 15%. Ok. Deixa eu voltar aqui ainda. Tá. Então, a redução na margem foi de 15% e um aumento na receita líquida de 2,5%. E os custos 6,8%. Então, isso eu já até comentei com vocês, né? Então, por aqui dá para se ter uma ideia do que aconteceu. Já que nas despesas administrativas foi 1,2% maior do que o período anterior, e as comerciais teve uma redução. Ok? Então, é importante. Eu estou falando esses números para vocês, para que vocês comecem a olhar a DRE desta forma e transmita, por exemplo, você que trabalha numa empresa de contábil, transmita, ou seja, ensine o empresário a ler a sua DRE dessa forma. E ele também, como eu já disse a você, ele também vai ajudar você a conciliar. Então, se ele vai falar, se ele olhar isso daqui, vamos supor que você está mostrando isso daqui para o seu cliente, você trabalha numa empresa de contabilidade e está mostrando para o seu cliente. Aí ele olha aqui, os custos indiretos aumentou 6,8. Ele vai falar assim, não, mas não é possível, porque eu consegui uma redução na matéria-prima, eu consegui uma redução tal. Aí o que vai acontecer? Ele vai ajudar você a conciliar as contas, que pode ser que alguém lá na empresa tenha classificado algumas notas que eram despesas administrativas, classificou como custo. E nisso, então, ou seja, você tem uma representatividade maior do custo devido a uma classificação indevida. Então, você começa a trazer, aquilo que eu já até falei para vocês, você começa a trazer o empresário para ajudar na conciliação na conciliação, não, na classificação correta dos documentos que chegam até a contabilidade. Seja no escritório de contabilidade, numa empresa de contabilidade, seja numa empresa, porque também você trabalha na controladoria de uma empresa. Se os documentos não vierem totalmente bem classificados, ou seja, onde que foi utilizado, você não vai conseguir identificar se um documento que chega às suas mãos, ele é uma despesa administrativa, uma despesa comercial ou é um custo. Isso tem que vir classificado de quem comprou, de quem recebeu a mercadoria, de quem recebeu o serviço, ok? Então, você tem que trazer esse pessoal. Quando você mostra o resultado, é que eles vão descobrir que teve classificação errada. Mas aí não é culpa do analista contábil, não é culpa do escritório de contabilidade, é culpa de quem classificou lá na empresa. Ok? Então, estamos ajustados nesse ponto, né? Traga o gestor, o empresário, junto à contabilidade, que ele vai ajudar a você nas classificações. E aí a DRE vai ficar perfeita, né? Neste formato aqui. Bom, mudei um pouquinho aqui, vamos falar assim do desempenho, né? Então, nós acabamos de ver
o desempenho da empresa, ou seja, a lucratividade. Não confunda lucratividade com rentabilidade. Lucratividade é o lucro que você está tendo na sua operação. E rentabilidade é o que é? É quanto você está tendo de rendimento sobre uma aplicação que você fez. Então, lucratividade é diferente de rentabilidade, tá? Então, no nosso caso aqui, o lucro líquido dividido pela venda líquida foi o que nós vimos aqui, né, no anterior, que deu 7,7, né? 9.422 aí. Até aqui está escondendo um pouquinho o resultado, né? Ok? Então, estamos finalizando a nossa DRE aqui. Vamos mais um aqui. Um item que é bastante utilizado, né, que é um termo em inglês, né, que é o Earn Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization, que é o EBITDA, né? Ou seja, é o lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Isso é para saber o quê? Se a geração de caixa da empresa está dando lucro. Tudo bem, eu não estou tendo lucro na última linha. Ah, mas eu estou tendo assim um pagamento de juros, né? O pagamento de juros é o I aqui, né? Que é o interest. Ou seja, eu estou tendo um pagamento de juros muito alto, então ele está influenciando no meu resultado. Por que é importante o EBITDA? Por exemplo, você tem uma empresa e você quer vender essa empresa. O provável interessado em comprar essa empresa, ele vai querer saber o EBITDA. Por quê? Se você está pagando juros muito altos, você está tendo prejuízo. Você está pagando muitos juros porque você não tem dinheiro, tal, você está pagando juros absurdo. Então, você não tem dinheiro. Mas ele que tem dinheiro, ele não vai pagar juros. Então, ele vai olhar o EBITDA, e o EBITDA ele tira o efeito dos juros do resultado. Então, ele vai ter uma noção melhor de qual é a performance da empresa sem os juros, ok? Então, no nosso caso, a empresa teve 9.422 de lucro, que foi a última linha, 7,7. Soma a depreciação, soma as despesas financeiras, né? Que são os juros pagos. Deduz a receita financeira, também que não faz parte, né? Deduz também os impostos sobre o lucro. Então, no EBITDA, essa empresa, ela gera 13,6% de resultado, ou seja, 16.640. Esse é o resultado do EBITDA. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos fazer o nosso intervalinho. Acho que está chegando perto das 10 horas, faltam 10 minutos, né? Nós vamos fazer nosso intervalinho, ok? Dá um descanso para o ouvido de vocês, né?